para para múltiplas profissões, né? Então, eu começaria dizendo que, na realidade, nós não temos uma disciplina que estabeleça, sintetize o conhecimento. O conhecimento e lidar com uma situação tão complexa como uma epidemia como essa vai muito além da área de saúde, né? E eu diria que envolve praticamente todas as áreas do conhecimento. Então, além das áreas de saúde todas, né, nós temos a filosofia, nós temos a engenharia, a física, a matemática, né, a literatura, né, todas elas fazem parte e são fundamentais na compreensão de uma epidemia como essa, né? Bom, as doenças infecciosas, eu vou fazer um grande passeio por essa epidemia, desde a clínica, da história, a parte epidemiológica, e em cada um desses pontos eu vou tentar fazer um nexo com as profissões da área de saúde disponíveis na PUC, mas além disso, né, nós vamos além dessas áreas, porque de fato nós precisamos, né, de conhecimento dessas outras áreas que eu citei. Então, o verdadeiro conhecimento ele está na interseção de todas as áreas, né, além das áreas de saúde. Então, as doenças infecciosas, elas condicionaram a existência humana, dizimando populações, promovendo êxitos, miscigenação, fortalecendo ou enfraquecendo os povos. Mas, certamente, nós não estamos no juízo final, né? Nós temos aí, nós já passamos por várias epidemias, né? E certamente essa não é a primeira e não será a última. E aí é muito interessante porque nós temos esse quadro de Michelangelo, né? E a arte, ela permeia todo o conhecimento, ela expressa o sentimento humano e ela nos conta uma história das epidemias e da forma com que as pessoas enxergam, né, em determinado momento a sua própria existência e reflete um sentimento humano de uma determinada época. Então, a arte ela é fundamental para entender, né, a própria epidemia. E nós temos muita arte sendo feita neste momento. Nós vamos permear essa apresentação com isso. E outras epidemias que nós passamos, elas ajudaram a combater o estigma, a intolerância, o racismo, né? E a AIDS é uma delas, né? E uma epidemia que nós vivemos até hoje. Começou na década de 90, de 80, né? E nós já estamos aí com mais de 30 anos, né? Com uma epidemia e que trouxe uma série de conhecimentos que são fundamentais. Por exemplo, hoje nós tratamos 100%, né, praticamente 100% das hepatites C, né, em função do conhecimento adquirido para o tratamento, né, e das pesquisas direcionadas à AIDS. Ou seja, as epidemias nos deixam legados. E o legado está no conhecimento, na formação de pessoas, né? Um dos hábitos que nós tivemos, e aí é uma das formas de arte, né, que eu considero fundamentais, principalmente numa epidemia, é o combate à depressão, né? Nós temos aí a área de psicologia, que eu vou chamar muita atenção para vários aspectos, e que a psicologia é absolutamente fundamental para dar suporte às pessoas, à comunidade, às equipes médicas, né? Porque, senão, as pessoas podem até não morrer de AIDS,
aliás, não morrer de Covid, né? Mas morrem de depressão, e a depressão mata. E aí o preservativo conversando com a máscara, né? Eles não querem colocar você também, né? Então, tem muita gente, tem um negativismo que envolve as epidemias, né, que é muito importante. Nós temos que entender essa negação de um determinado problema como um distúrbio psicológico, um distúrbio psiquiátrico, né, que evolui para distúrbios psiquiátricos que acabam não enxergando o próprio problema. Nós tivemos a epidemia de peste negra, a peste bubônica, né, durante milênios, né, e no século XIV ela foi fundamental na mudança de pensamento da humanidade. Então nós passamos nós tivemos um movimento importantíssimo que foi o Renascimento. E o Renascimento é uma forma diferente de enxergar, né, a existência humana nesse planeta. Então, antes, o ser humano era condicionado aos desígnios divinos, né? E a partir do Renascimento houve uma reflexão profunda sobre isso e nós passamos a entender que o nosso destino, nós é que fazemos, né? Nós contamos com o divino, mas façamos a nossa parte, né? Bom, um dado muito interessante, né? E esse é a extinção dos dinossauros, né? Então, nós tivemos uma epidemia, né, que destruiu esses dinossauros. Mas qual epidemia, né? Foi o meteoro que caiu na península de Yucatán e que gerou e que destruiu esses animais, né? Certamente isso teve importância, porque o meteoro fez com que a atmosfera ficasse úmida, né? E nós sabemos que esses répteis, esses grandes répteis, são dependentes de luz, né, para manterem a sua temperatura. Então, o que aconteceu com a atmosfera quente, úmida, né? Esses animais morreram e os estudos de paleatopatologia mostraram que eles morreram de uma epidemia provocada por fungos, né? Então, daí a importância da história, da paleontologia, né, da medicina, da biologia molecular, né, que estão contidos nas ciências biológicas, na biomedicina, na própria medicina, na história, né? Então, é importantíssimo perceber as várias oportunidades que vão aparecendo com as epidemias em termos de desenvolvimento do conhecimento. Então, esse é o trabalho publicado na plataforma PLOS, desse autor, que fez a abertura, há uns 5 anos atrás, do congresso, do maior congresso de doenças infecciosas que nós temos, que é a ID Week, né, que é a Semana das Doenças Infecciosas, onde participam pesquisadores do mundo inteiro. Então, esse é um trabalho muito interessante que fala exatamente da destruição dos dinossauros por uma epidemia fúngica, né? Bom, nós temos uma outra epidemia extremamente importante, que é a epidemia de cólera, né? Desculpa, tem alguém com o microfone aberto. Bom, nós temos, então, um trabalho fantástico desse pesquisador inglês, o John Snow, né, no século XIX, e que ele mostrou, né, que a cólera era transmitida por água contaminada por víbrio colérico. Ele não sabia ainda do víbrio, né, da existência do víbrio, mas ele sabia, sim, né, que o estudo epidemiológico que ele fez mostrou que a água era a grande fonte de contaminação das pessoas, né? Então, ele produziu um estudo clássico, né, e que envolvia matemática. Então, por isso que eu chamo a atenção que estatística e matemática são básicos
né? São disciplinas básicas para quem quer fazer ciência, ou entender ciência, ou aprofundar seus conhecimentos. Não há como fazer estudar qualquer área de ciências biológicas sem uma base epidemiológica e estatística. Senão, nós vamos fazer quase que pagelança. A tuberculose foi importantíssima na nossa história, né? Particularmente Belo Horizonte, né? E para cá, para Belo Horizonte, vieram grandes personagens, né? Noel Rosa, Gonzaguinha, Bonholo, até o Will Strick, que foi técnico do Galo, né? Na década de 70, eles vieram para cá para tratar tuberculose, porque aqui tinha um clima bom, tinha a fama de ter um clima bom para tratar a tuberculose, né? E foram fundamentais para a nossa história local, né? São todas pessoas que, além da construção de inúmeros prédios relacionados que foram criados, né, para tratar a tuberculose. Então, a tuberculose influenciando, inclusive, a arquitetura, não só a música, a poesia, a ciência, com o Bonholo, né, que trouxe para nós uma escola de anatomopatologia fundamental, né, mas a arquitetura também foi muito influenciada pela própria tuberculose. Nós temos as guerras, né, como sendo como causadoras de migrações, essas migrações gerando uma série de doenças infecciosas, né, mostrando que, principalmente nos campos de refugiados, a grande maioria das crianças morrem até hoje de sarampo, diarreia, cólera, pneumonia. Então, assistir e entender a dinâmica das grandes migrações, e nós estamos vendo isso acontecer aqui no norte, né? E isso afeta o país como um todo, né? O pessoal vindo da Venezuela, onde a cobertura vacinal para sarampo é baixa. Então, nós temos a questão migratória como sendo importante e as questões políticas, né, religiosas, influenciando no desenvolvimento de uma série de doenças infecciosas. O ebola é uma doença, foi uma epidemia, é uma epidemia na África, né, controlada nesse momento, mas fruto de conflitos militares, né? Uma questão importante é por que as pessoas não fazem o óbvio. É algo que eu venho me perguntando há muito tempo e pesquisando com meus alunos, né, também há muitos anos, né? Por que é que as pessoas não fazem o óbvio, né? Uma das coisas mais óbvias que nós sabemos, né, é exatamente a higienização de mãos, né? E que, ou seja, por que as pessoas não lavam a mão se nós aprendemos isso desde o berço, ou pelo menos quem quem teve essa oportunidade, né? E profissionais de saúde, o que me assusta muito é que em praticamente todos os estudos epidemiológicos que nós fazemos, nós não conseguimos mais de 50% de higienização de mãos, por mais convincentes que nós sejamos, né? Então, aqui nós temos uma estratégia extremamente convincente de fazer uma pessoa lavar as mãos, mas será que precisava disso, né? Esse é o Dr. Cláudio Lemos, claro, pousou para essa foto, né? Isso sou eu tentando implantar, né, uma rotina que deveria ser óbvia, né? E uma das conclusões é que, para ser profissional de saúde, em alguns estudos que nós fizemos, mostrou que as pessoas simplesmente, para fazer a área de saúde, elas têm que abolir o nojo, né? Se você não abole o nojo, você vai fazer arquitetura, engenharia, ciências sociais, mas nós temos que abolir o nojo. E abolimos tanto que acabamos prestando mais atenção na técnica, nos cuidados, do que
no nosso próprio, na nossa própria vulnerabilidade às doenças infecciosas. E o coronavírus veio mostrar isso, né? Então, o que eu demorei quase 30 anos para e não consegui fazer, que isso começou também com Semmelweis, em 1847, né, descobrindo que a higienização de mãos era absolutamente fundamental, né, para evitar a febre puerperal. Mais de 100 anos se passaram e nós não conseguimos fazer com que as pessoas lavassem as mãos. E precisou de um vírus, né, para evidenciar exatamente isso. Esse é um ponto importante, né, que a psicologia, né, que a psiquiatria, né, que a filosofia, né, devem nos ajudar a responder. Né, por que, que as pessoas não fazem o óbvio? Né? E em várias situações. Né? E isso faz parte da nossa da reflexão mais profunda que nós temos que fazer sobre o óbvio. Né? E aí nós temos, né, a higienização das mãos sendo um problema para algumas espécies. Né? E o coronavírus fez com que as pessoas, de fato, prestassem atenção, né, na higienização de mãos e utilização de água e sabão ou, né, álcool em gel, né, o álcool a 70%, no sentido de tentar eliminar esse vírus. Esse é um vírus que tem essa estrutura especulada, né, que todo mundo já conhece, né, tem um material genético, um RNA, né, uma fita de RNA, e várias estruturas proteicas na sua superfície. Né? Isso é absolutamente, o entendimento do vírus é absolutamente fundamental para nós podermos lidar com essa epidemia, produzirmos vacinas que vão ser direcionadas a essas estruturas proteicas que o vírus possui, e daí a biologia molecular, né? Os estudos de várias disciplinas da área de saúde, mas particularmente ciências biológicas, né? A medicina, todas as áreas praticamente têm que ter esse conhecimento básico sobre estrutura viral, né, para poder lidar com o problema. Nós temos várias doenças e o coronavírus furou a fila de todas essas possíveis epidemias monitoradas pelo Centro de Controle de Doenças de Atlanta, pelo Centro de Controle de Doenças da Ásia, da Europa, né? E que tem que ser monitorado o tempo todo. Né? E isso é papel da epidemiologia. E para ser epidemiologista, você não precisa ser isso ou aquilo, você pode ser epidemiologista fazendo mestrado, doutorado em epidemiologia, em qualquer uma das áreas de saúde dos cursos que são disponíveis na PUC. Né? E, portanto, eu fiz medicina, fiz infectologia, fiz medicina preventiva e social, muito voltado para epidemiologia, porque eu sabia que esse é um conhecimento básico para praticamente todas as especialidades e fascinante. Né? Para a medicina, se você, qualquer área da medicina, se você não souber epidemiologia, você praticamente não consegue ler um trabalho científico. Então, é absolutamente fundamental. Né? Aqui um link com a medicina veterinária, né? Um novo vírus da gripe com potencial pandêmico encontrado na China. Notícia recente, né? Que passou aí pelos nossos jornais. Né? Nós vimos H1N1 em 2009 surgindo no México e praticamente se transformando numa pandemia em poucos meses, da mesma forma que nós estamos vivendo o coronavírus agora. Né? Só que para a influenza nós já tínhamos vacina, ficou mais fácil resolver o problema. Né? Então, a medicina veterinária e a forma de criação dos animais acaba, e a inter-relação entre animais e seres humanos acaba gerando uma série de oportunidades de migração transespécie de vírus, né? E isso
acaba podendo desencadear epidemias. Lembrando que o uso de antibióticos em medicina veterinária afeta a epidemiologia e a microecologia humana, que é função das ciências biológicas estudarem, assim como a medicina veterinária. Bom, e o risco de uma pandemia? Como é que nós estimamos? Quanto menos sintomática for uma doença, maior é a sua probabilidade de se transformar num problema pandêmico. Né? Então, por quê? Porque se as pessoas são assintomáticas e não sabem que estão transmitindo, né, a epidemia ela vai aparecer, né, nas pessoas mais suscetíveis. É o que acontece atualmente. Agora, por que os coronavírus anteriores, de 2002, a SARS e o MERS, né, em 2012, não se transformaram em pandemias? É exatamente por causa desse fator. Gravidade da doença, né? A MERS tem uma letalidade, né, de 33%. Então, a própria doença se controla. Né? A SARS em torno de 9%, o que é muito alto, o que acabou fazendo com que a doença se autocontrolasse em função da sua letalidade. O que é diferente nessa epidemia, onde nós temos uma letalidade que é em torno de 1 a 2%. O deslocamento de pessoas no mundo acaba gerando oportunidade de migração ou de transferência desses vírus. Isso aí é o movimento de aviões imediatamente antes da epidemia, isso caiu muito com a pandemia, ou seja, um vírus causando um arraso do ponto de vista econômico no planeta, né? Mostrando que, evidenciando que economia, né, depende profundamente da condição de saúde da população. Né? Então, um vírus jogou a economia mundial no chão. Né? Então, é bom nós pensarmos sobre isso quando no processo de planejamento e de alocação de recursos para prevenção de doenças infecciosas. Esses pontinhos todos que vocês estão vendo nesses gráficos são navios circulando pelo planeta. Se vocês entrarem nesse site, vocês vão ver os navios circulando nesse momento no planeta. E esses navios levam gente, levam insumos, levam animais, levam doenças, levam os vírus, levam genes de bactérias que migram e passam e permeiam o planeta como um todo. Então, isso tudo é oportunidade de trabalho, de pesquisa, de monitoramento de várias áreas que envolvem ecologia, microecologia humana. Né? A aglomeração de pessoas é outro fator importante, o mundo cada vez mais fica povoado, né? A degradação do meio ambiente, que atinge, né, as grandes queimadas, a modificação do ecossistema, afeta profundamente a relação e tornam micro-organismos que circulam em florestas, né, e a febre amarela, a epidemia de febre amarela que nós tivemos recentemente, né, a epizootia, né, acabou afetando centenas de pessoas no Brasil, e nós vivemos o ano passado, nos 2 anos anteriores, né, nos últimos 2 anos, uma das maiores epidemias de febre amarela da nossa história recente. Né? E acharam o índio das queimadas. Né? Então, lembrando que o cuidado com o meio ambiente, né, deve ser uma preocupação, né, assim como com as condições sanitárias, é absolutamente fundamental para nós podermos evitar as grandes epidemias que nós certamente enfrentamos, estamos enfrentando e vamos continuar enfrentando, porque são desafios sociais. Vocês podem imaginar o que é uma epidemia de coronavírus chegando nesse local onde está o meu cursor. Né? Então, né? Outro aspecto importante são os hábitos. Né?
E aí a antropologia nos ajuda a entender esses hábitos, né? A medicina veterinária, a vigilância sanitária, que faz parte, que é um espaço de trabalho importantíssimo, que faz parte de qualquer uma dessas áreas de formação que vocês têm, né? Então, nós temos uma epidemia que, teoricamente, começa em Wuhan, né? Porque esse vírus já tinha sido detectado em esgoto, em epidemiologia de esgoto, na Europa e no Brasil, já no princípio do ano passado. Então, esse vírus já está circulando há mais tempo, mostrando o quão frágil é o nosso sistema de vigilância epidemiológica e de monitoramento do ecossistema, né? Então, isso é mais uma oportunidade de trabalho para ciências biológicas, para biomedicina e para várias outras áreas que vocês têm disponíveis. Então, aí nós temos um número básico para entender essa epidemia, que é o R0, né? Ele estima a velocidade com que a doença se propaga numa determinada população. R0 acima de 1 é a epidemia progride, R0 igual a 1, ela vira uma endemia, ela fica estável. Mais ou menos uma situação que nós estamos. Atualmente, em Belo Horizonte, nós estamos com R0 de 0,89. É uma epidemia em declínio, né? Mas o vírus circulando com muita gente susceptível, nós temos oportunidade de uma segunda onda em breve, né? Outras doenças, né? Sarampo, pólio, rubéola, tem um R0 muito superior ao R0 do Covid-19, que é em torno de 1,4 a 2,5 no princípio. Agora, sarampo é um absurdo, né? Uma pessoa contamina de 12 a 18. Então, há uma progressão, uma epidemia de sarampo, ainda bem que nós temos vacina, ela é explosiva, né? No caso do coronavírus, que tem inicialmente esse R0 de 2,6, 5 pessoas entrando numa comunidade, no quinto ciclo, que cada ciclo desse demora em torno de 5 a 7 dias, que é o período de incubação médio dessa doença, né? Com poucos dias, nós já temos 368 casos. Se nós quisermos controlar uma epidemia numa população de cerca de 2,5 milhões, numa região metropolitana de 5 milhões de habitantes, nós temos que controlar aqui, ó, antes do terceiro ciclo. E foi por isso que as atividades econômicas não essenciais foram... nós tomamos essa decisão de parar com atividades e parar com aglomerações aqui, antes de 50 casos na comunidade. Porque depois disso, uma doença que cresce em proporção geométrica, você não controla. E para isso você tem que ter quem do seu lado? Você tem que ter epidemiologia, você tem que ter estatísticos, você tem que ter matemáticos e até físicos que trabalham muito com progressões geométricas, né? Então, esse é o que é uma doença de 2,6 que vira uma pandemia, né? Absurda, né? Então, nós já temos mais de quase 6 milhões de pessoas infectadas no planeta, né? Aliás, 31 milhões de pessoas no planeta e cerca de quase 6 milhões de pessoas no Brasil infectadas, né? Mais de quase 160 mil óbitos, né? Então, ou seja, não dá para brincar com as coisas, tem que ter monitoramento, e aí a bioinformática é absolutamente fundamental, né? Nós temos sistemas de informações automatizados que permitam o monitoramento dessas doenças. Esse é um trabalho publicado na Science, mostrando a dispersão do vírus no Brasil. Então, nós temos um vírus que chega nas grandes capitais, chega em classes A e B, né? Que são as classes que viajam para fora do país, a negócio, a turismo, né? E que voltam para o Brasil infectadas no princípio desse ano, né?
chegam nas grandes capitais e vão para o interior. Esse é um estudo belíssimo que faz um monitoramento genético do vírus, né? Trabalho de vários biólogos, de vários epidemiologistas, de vários médicos, ou seja, enfermeiros, né, que trabalharam muito bem no mapeamento dessa doença e nesse estudo. Então, nós temos vários desses autores, né, e esse é um trabalho interdisciplinar maravilhoso, né, que mostra exatamente a importância das ciências biológicas, da biologia molecular, né, no entendimento de como que um vírus dispersa por uma comunidade. E nós temos aqui um artista fabuloso, que é o Lor, né? O Lor é um cardiologista, né? E que expressa nessa charge dele, né, como que a doença chega. Ela chega na classe A e B, vai para as classes menos favorecidas, para as classes C, D, E, e depois volta. Depois aqui ele não fez o retorno do vírus, mas o grande sofrimento ele está aqui. E aqui as ciências sociais, a sociologia são fundamentais no entendimento, né, a antropologia, no entendimento de como a economia, né, como essa doença impacta diferentes classes sociais em diferentes regiões do planeta, né? Muito bem, esses são dados epidemiológicos, e aí só para reforçar a importância da estatística no entendimento dessa doença. Aqui nós temos os fatores de risco, as comorbidades das pessoas que evoluíram, que morreram em Minas Gerais. 74% dos óbitos os pacientes tinham alguma comorbidade, né? E isso não dá para compilar na mão, então nós precisamos do pessoal da informática do nosso lado para dar um suporte para que nós possamos desenvolver softwares de monitoramento em tempo real. Esse é o grande desafio que as epidemias nos trazem. Nós precisamos monitorá-las em tempo real. Caso contrário, né, não tem como conseguir, né, atuar em tempo real e evitar uma catástrofe social, né? Bom, esse é um trabalho interessante mostrando que pacientes obesos, e isso está aqui mostrando, né, a obesidade como um fator de risco, né, tinham 4 vezes, aliás, tem uma chance 4 vezes maior de morrer de doença infecciosa, assim como, mesmo sendo menores de 60 anos, com índice de massa corporal elevado. Por que eu coloquei esse slide? Por que eu coloquei essa observação? Por causa da importância da atividade física. E aí vocês têm fisioterapia, tem educação física, né, que são fundamentais para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, a obesidade, que é uma doença, é uma epidemia hoje no planeta, né, tão grave quanto coronavírus, né, ela acaba afetando, né, e sendo fator de risco para várias outras doenças, né? E uma das estratégias que nós tivemos para lidar com esse problema foi o confinamento, foi, né, a quarentena, né? E o aumento de peso da população no confinamento foi absurdo, né? Praticamente a grande maioria das pessoas acabou ganhando uns quilinhos a mais, né? Um aspecto importante da epidemia de obesidade é que outra saída tem sido as cirurgias bariátricas, né? Uma saída complicada, né? Porque é um procedimento invasivo. E essas cirurgias foram afetadas pela epidemia. As cirurgias eletivas foram praticamente todas canceladas ou postergadas em função do risco de adquirir Covid dentro dos hospitais, né?
Então, aí a epidemia em Minas, como que progrediu? Hoje nós estamos com aumento no norte e nordeste, e no restante do estado, instabilidade ou em declínio, né? Nós monitoramos isso diariamente, né? Sabemos como que está a incidência por 1.000 habitantes, né? Então, aqui vocês estão vendo isso já tem alguns dias, né, esse estudo, mas estavam em torno de 107 casos, né, é, 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 por 100 mil habitantes em Minas Gerais. Em algumas regiões, 170, 220, aqui na região centro, que envolve Belo Horizonte, 126. Esse dado tem umas 3, 4 semanas, né? Hoje, a Alemanha e a França entraram em lockdown novamente, né? Ou seja, fecharam tudo, praticamente fecharam fronteiras, com 140 casos por 100 mil habitantes. E nesse momento aqui, nós estávamos discutindo e discutindo judicialmente a abertura das escolas, né? Então, vocês terem ideia da disparidade de critérios para se fazer, para se flexibilizar o atendimento às pessoas, ou o retorno à vida teoricamente normal, né? Esses são os dados de Belo Horizonte. Nós tivemos o pico aqui do número de casos por volta de julho, né? A gente tinha projetado que isso aconteceria realmente no mês de julho, e foi isso que aconteceu. Mas nós tivemos um período aqui de preparação, né? E que todo mundo ficou impaciente. Essa epidemia não chega, quando é que vai ser o pico, quando é que não vai ser, né? Mas foi porque nós fechamos, né? Tivemos a, a oportunidade de discutir isso com o poder municipal e sugerir realmente que essa atitude fosse tomada aqui antes dos 50 primeiros casos, porque senão nós não seguraríamos, e esse período foi fundamental para que nós pudéssemos preparar os hospitais, inclusive com equipamentos de proteção individual, no sentido de evitar uma catástrofe envolvendo os próprios profissionais de saúde, para termos diagnóstico, possibilidade e também chegarmos mais próximo de tratamentos mais efetivos, conhecermos melhor do ponto de vista anatomopatológico, do ponto de vista de fisiopatologia, essa doença. E foi o que aconteceu. Nós chegamos aqui hoje, né, com uma mortalidade abaixo de 12%, ao passo que aqui, né, ela estava em torno de 30% a 50%. Então, quem adoeceu aqui, nesse ponto, em julho, agosto, teve uma chance 3, 4, 5 vezes maior de sobreviver do que quem adoeceu aqui no princípio da epidemia. Por quê? Nós adquirimos conhecimento de toda a natureza para lidar com a epidemia. Hoje nós estamos em Belo Horizonte com todos os índices em verde, né? Mas com a perspectiva de retorno da epidemia, e o que nós estamos vendo em outros estados e em outros países, né? Esse é um trabalho publicado também na Science, onde há uma projeção de várias formas diferentes com que essa epidemia deve retornar. Isso tudo influenciado por uma possível vacina, né, que nós ainda não temos. Então, essa era a curva que nós esperávamos para Belo Horizonte e essa foi a curva que nós tivemos, né? Então, nós conseguimos evitar uma catástrofe do ponto de vista de mortalidade em função de observação de princípios científicos no manuseio da epidemia. Então, mostrando que se nós fizermos isso numa região com 5 milhões de habitantes, por que o país não poderia ter feito melhor? Poderia ter feito melhor, sim, se não houvesse uma confusão e um desrespeito absoluto, né, dos princípios científicos de gestão de uma crise, de uma pandemia. Então, esse é outro aspecto importante, né? O respeito à ciência diante de alguma coisa
em que você precisa de conhecimento científico para lidar com o problema, né? E a negação disso acaba gerando uma confusão na cabeça da população, né? Isso é objeto de estudo para os próximos anos de várias áreas que vocês estudam, né? Então, o coronavírus ele tem vários gêneros, né? Tem alfa, beta, gama coronavírus, delta coronavírus, e isso o entendimento dessas vários gêneros e dessas famílias acabam sendo, né, fundamentais e objeto de estudo, principalmente das ciências biológicas, né, que se dedicam muito a isso, a pesquisa e o entendimento filogenético dessas espécies, né? Bom, então nós tivemos o MERS, o SARS e o novo coronavírus, e o ciclo desse bicho, né? Então, a SARS, nós tivemos um hospedeiro intermediário, que foi esse gato civeta, né? Que também foi descrito, a princípio, no sul da China, e tendo como hospedeiro definitivo desse coronavírus, possivelmente o morcego, né? Então, o morcego transferindo a migração transespécimes, chegando até nós, né? E essa adaptação, né, ela é fundamental, né, para o entendimento do ciclo da doença e como evitar as próximas epidemias, né? Então, essa inter-relação, né, ela tem que ser muito bem compreendida e é função, né, de estudos epidemiológicos conduzidos pelo pessoal das ciências biológicas e de várias outras áreas do conhecimento. Aqui, o coronavírus, ele entra na nossa célula a partir desse receptor, e ele entra a partir desse receptor que algumas pessoas têm a mais do que as outras. Então, aspectos genéticos e de faixa etária influenciam na quantidade de receptores ACE2 e na adaptação do vírus a esses receptores, o que é fruto de várias áreas do conhecimento, né? A SARS, nós tivemos o morcego também, tendo esse dromedário como sendo um possível hospedeiro intermediário, e a relação e a intimidade da relação das pessoas, dos seres humanos com esses animais, acabam fazendo com que, ou facilitando essa migração transespécime do vírus, né? Agora, tem a teoria da conspiração, né? Que o vírus foi criado no laboratório, não sei o quê. Isso nós estamos cansados de ver na natureza, vimos com influenza, com vários outros vírus, que essa migração transespécime é algo que acontece na natureza com certa facilidade, né? Aqui nós temos o coronavírus, a migração transespécie passando pelo pangolim, que parece um tatu asiático, né? E que chegando até os seres humanos, sendo que o pangolim é uma iguaria do ponto de vista culinário, né? E aí um comentário que eu acho que o humor, né, do brasileiro é impressionante, né? Custava ter fervido o morcego, né? Porque ele também é uma iguaria, tanto o morcego quanto o pangolim, né, quanto o gato civeta acabam sendo iguarias culinárias asiáticas, né? Mas certamente tem algo a mais do que isso, do que essa proximidade que favoreceu esse processo, né? Bom, aí a estrutura proteica desse vírus, e é fundamental o entendimento dessa estrutura proteica e a similaridade genética, né, do SARS-CoV-1 com SARS-CoV-2, com o MERS, né, que tem pouca relação com o SARS-CoV, com o Covid-19, né? Já o Covid-19 parece muito com o SARS de 2002, e tem uma similaridade proteica muito grande. Isso nós só conseguimos
identificar isso com estudos sofisticados de biologia molecular, que é um campo de trabalho fascinante, que se vocês viram desde a paleatopatologia, né, até o desenvolvimento de vacinas. Sem esse tipo de conhecimento, que vem das ciências biológicas, que vem da biomedicina, da própria medicina, não tem jeito de nós caminharmos, né? Então, entender essa intimidade dessa ligação do vírus com esse receptor ACE2, né, é vital, né, para nós produzirmos as vacinas, né? Então, a vacina é a produção de anticorpos que vai proteger esse receptor ACE2 da ligação e da conexão com esse vírus, né? E nós temos receptor ACE2 em diversos órgãos e sistemas, né? Então, nós temos um vírus com múltiplas apresentações clínicas. Nós temos apresentação clínica predominantemente em pulmão, em vias aéreas, né? Sendo que 30% das pessoas não vão apresentar sintoma nenhum, mas nós temos infecção pulmonar, diarreia, uma doença, uma vasculite importante, né? Afeta, por exemplo, insuficiência cardíaca, nós temos miocardite associado a esse vírus, né? Perda de olfato, paladar, perda de audição, né? Então aí é um negócio importante, né? Lesão de laringe associada ao vírus, com distúrbios posteriores de deglutição. Então, nós vamos ter muita sequela que vai ter que ser trabalhada pelo pessoal da fonoaudiologia, pessoal da fisioterapia, né, porque pacientes, 5% das pessoas ficam graves, vão para a terapia intensiva e perdem musculatura, desenvolvem escaras, né, que envolve cuidado de enfermagem e uma recuperação penosa do ponto de vista fisioterápico. Então, a epidemia, né, ela gera, né, oportunidade de pesquisa e de trabalho para todas as áreas do conhecimento, não só da área de saúde, né? Os sintomas, febre, tosse, etc., né, eles têm todos que ser muito bem estudados. Geram oportunidade de desenvolvimento de tratamentos diversos. E isso nós temos que entender a fisiopatologia da doença. Daí a anatomia, a importância da anatomia patológica, da clínica, né? Entender os principais sintomas clínicos, que 30% das pessoas não têm sintoma, 55%, né, vão ter sintomas leves a moderados, sintomas graves, mas sintomas mais graves, 10 a 15% das pessoas. Então, de 15% das pessoas, sendo que 5% vão para a terapia intensiva, e desses que vão para a terapia intensiva, esse é um dado do princípio da epidemia, de março, se vocês perceberem aqui, a mortalidade, a letalidade, né, das pessoas que tiveram essa doença, no princípio foi de 50%. Hoje eu analisei os dados de um dos hospitais que nós trabalhamos em Belo Horizonte, nossa taxa de letalidade foi de 10%, né? Ou seja, adoecer em março foi ruim, né? Muito, aliás, qualquer época é ruim, mas certamente adoecer em março, quanto mais tarde você tiver esse vírus, maior a sua chance de sobrevivência. Então, é o que eu citei da fisioterapia, da fonoaudiologia, é em função desse grupo enorme de pacientes, né, que um contingente, vocês imaginam, 5 milhões, 6 milhões de pessoas infectadas, 5% vão ficar graves, vão para a terapia intensiva e vão precisar de assistência fisioterápica, vão ficar entubados, vão perder musculatura, né? E isso significa muito trabalho para a fisioterapia durante anos, não é só para agora, né? Durante muito tempo. Por quê? Porque essas pessoas vão desenvolver sequelas. E esse vírus não veio passear por aqui, né? Ele veio, né, ele está disperso e ele vai nos dar muito trabalho durante os próximos 2 anos ou mais, né?
mesmo com vacina. É muito interessante, né? Se vacina fosse uma solução, nós não teríamos tanta influenza assim, né? Então, ou complicações da influenza, né? Nós temos ainda uma quantidade enorme de transplante hepático e temos vacina com 99% de efetividade contra a hepatite B, que até hoje é um problemaço do ponto de vista de transplante. Então, vacina é importante, importantíssimo, né? A humanidade, você vê um vírus causando isso tudo. Já pensou se a gente não tivesse todas as vacinas que nós temos, né? Então, esse é um ponto importantíssimo, que é o desenvolvimento de vacinas. Mas mais do que o desenvolvimento, é fazer com que as pessoas, de fato, tomem essa e que elas estejam disponíveis, né? Então, a acessibilidade à vacinação, que é um bem da humanidade, né? Então, aqui nós estamos vendo rinorreia, até paladar perdendo 50%, perdendo paladar, né? Dor de cabeça, quadros neurológicos, sequelas as mais diversas que nós estamos vendo nesse momento, né? E outra coisa, a idade dos pacientes, né? Então, nós temos uma população idosa que é a população de maior risco, né? Esse vírus, então, principalmente nessa população adulta e nos pacientes com comorbidade, o que acontece é que o vírus entra, provoca sinais e sintomas, provoca uma doença grave, principalmente dependente do volume de vírus com que o indivíduo entra em contato, né? Então, quanto maior o volume de vírus, né, maior o risco de um desfecho desfavorável. E aqui entra o papel das máscaras, né? Então, as máscaras diminuem o volume de vírus com que o indivíduo transfere para o outro. Então, as máscaras, fazendo com que esse volume seja pequeno, ela acaba imunizando as pessoas, porque você entra em contato, desenvolve sintomas, né? A sintomatologia é dependente do volume. Se você desenvolve sintomas brandos, o que acontece com pessoas que usam máscaras, e isso tem um trabalho belíssimo da New England Journal, mostrando o fenômeno da variolização associada ao uso generalizado de máscaras. Então, aqui, o desfecho favorável com menor quantidade de vírus e o desfecho desfavorável associado ao maior volume de vírus que o indivíduo entra em contato com ele. Muito bem. E a resposta imune, né, ela é fundamental. Nós não sabemos ainda a quantidade de anticorpos que as pessoas e que tipo e se esses anticorpos vão ser neutralizantes e por quanto tempo que eles vão funcionar. Mas esse é um objeto de estudo da imunologia, né, que faz parte da medicina, que faz parte da medicina veterinária, que faz parte das ciências biológicas, né? Ou seja, entender o contexto imunológico, né, é algo fundamental nessa doença, nessa epidemia, nas que nós já tivemos, que nós ainda não entendemos completamente, e nas que nós vamos conviver no futuro, né? Então, esse complexo mecanismo, né, de ativação de resposta imune, né, é objeto de pesquisa para uma vida inteira, né? Bom, e a genética, né? Nós sabemos que alguns fatores genéticos estão associados a um pior prognóstico nessa doença, né? E estão associados também à longevidade das pessoas, né? A rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth, que o diga, né? Bom, então a cinética imunológica, né, e a produção de anticorpos é uma área fascinante e absolutamente fundamental para o entendimento dessa doença. No caso da Covid-19, né, nós produzimos anticorpos a partir do 7º dia, mas vamos detectá-los de forma mais adequada por volta entre o 14º e o 20º dia de doença.
O vírus ele cai, né? A quantidade de vírus de RNA cai na corrente sanguínea, né? Ou nas vias aéreas, e a partir do 10º dia, praticamente nós já vamos detectar mais o vírus, né? Esse é um trabalho da Nature mostrando, e é importante você ter essa referência, porque é qualidade de produção científica, né? E nós temos que conhecer, né, essas publicações. Daí a biblioteconomia também nos ajudar, né, a entender, a compilar essas informações científicas que são fundamentais, e o volume com que elas saem e são produzidas, nós temos que estar muito atento na qualidade da produção científica que está por trás de uma epidemia, uma vez que existem inúmeros interesses que envolvem essa epidemia, desde interesses econômicos, políticos, né, e que ultrapassam os interesses científicos reais, né? Então, nós temos que estar muito atentos a que produção científica que nós estamos olhando, porque toda hora tem gente querendo te vender alguma coisa que não tem lastro ou potencial científico de fato e que gere condutas adequadas. Esse é um estudo mostrando imunidade celular. Nós falamos, essa doença é uma doença que já tem imunidade de rebanho, os coronavírus anteriores geraram imunidade. Nós estamos vendo que não é bem isso, né? E já sabíamos que muito provavelmente não seria isso. Então, o negacionismo gerou um tipo de teoria que não vem se confirmando na prática. Então, nós temos que estar muito atentos a que tipo de produção científica que nós estamos expostos. A transmissão se dá por via direta, principalmente de uma pessoa infectada, que está aqui em vermelho, para essa azul, né? Pessoa susceptível, por via aérea. Então, nós temos que entender como que isso acontece. E isso é objeto de estudo também, que envolve conhecimento da física, porque nós temos transmissão por aerossóis, transmissão por perdigoto, até onde vai esse perdigoto, e isso é conhecimento físico, né? Isso é conhecimento, e a evitar esse tipo de transmissão, nós precisamos de conhecimento, inclusive, de outras áreas, né? Mas, e quanto tempo que esse vírus fica em diferentes materiais, né? Nós estamos vendo que, e esse é um estudo, isso envolve conhecimento laboratorial, ciências biológicas, o pessoal que vai se dedicar à microbiologia, principalmente a biologia molecular. Bom, onde é que nós podemos identificar, né, esse vírus com maior facilidade? Né? No suave nasal, na conjuntiva, no escarro, no lavado broncoalveolar. Esse tipo de conhecimento é essencial para fazer o diagnóstico. Qual que é a sensibilidade e especificidade de um suave nasal? Nós sabemos que se você fizer um PCR desse indivíduo, nós vamos ter uma chance, se ele tiver sintoma, nós vamos ter uma chance por volta de 85%, 90% de detectar o vírus, se nós o pesquisarmos aqui no nasofaringe, né? Se ele não tiver sintoma, nós vamos identificar no máximo em 70%, mas se tiver o vírus. Ou seja, conhecer a sensibilidade e especificidade e estudar isso daqui é função da microbiologia, né? Da patologia clínica, que está totalmente ligada a várias dessas áreas que vocês estão estudando, né? Bom, o diagnóstico nós já comentamos, é RT-PCR, e esse é um achado radiológico de um paciente, são consolidações importantes, né? São achados radiológicos próprios dessa doença. E aqui nós temos a radiologia, né? E a física, mais uma vez, nos ajudando no entendimento, na produção dessa imagem, né? Para que nós possamos entender melhor a fisiopatologia dessa doença. Aspectos neurológicos são importantíssimos no SARS, né, no MERS, nas várias infecções de vias respiratórias.
né, e acabam comprometendo, todos esses vírus têm manifestação neurológica, né? E nós estamos vendo também que o Covid-19 tem uma série de sintomas neurológicos, desde a perda gustativa, né, perda de paladar, perda de olfato, né, perda de acuidade auditiva, que tem sido relatado, todos esses aspectos associados a questões neurológicas. As crianças são menos susceptíveis ao vírus, né? Elas têm desenvolvem quadros menos sintomáticos do que adultos, mas elas albergam o vírus e transmitem esse vírus, né? Nós sabemos, nos Estados Unidos, houveram mais de 200 mil casos em crianças até agora, né? A letalidade, né, variando de 0 a 0,5%, evoluindo para óbito, né? Então, isso é importante, né? Quando você pega nesse montante de pessoas, né, 0,5% tem um significado epidemiológico desastroso, e elas acabam transmitindo também. Então, tem vários trabalhos, esse publicado na Pediatrics, né, que se transformou em manchete de jornal, mostrando que, no Journal of Pediatrics, né, mostrando que as crianças transmitem muito mais. O desenvolvimento de novas drogas, né, também objeto de pesquisa das várias áreas, os testes em fase 1, 2 e 3, seja de vacina ou de qualquer medicamento, é absolutamente fundamental. E também a pesquisa envolvendo, né, falsos tratamentos, né, que acaba levando as pessoas a confiarem tanto em falsos tratamentos gerados por falsas pesquisas, por pesquisas mal feitas, né? Então, entender essas pesquisas acabam gerando uma confusão na população, que passa a acreditar nesses tratamentos e acaba se expondo, né? As pessoas se expõem confiando num tratamento e isso é catastrófico, né? Conhecimento hematológico é importantíssimo, uma vez que é uma doença associada à formação de trombos, né? E a anatomia patológica, que é onde nós entendemos de fato, né, o que acontece com os pacientes. O dano alveolar, formação de microtrombos, né, que tudo isso é absolutamente fundamental para a compreensão da fisiopatologia, da endotelite que acontece nesses pacientes, além da formação de trombos. Tudo isso envolvendo as várias áreas do conhecimento que vocês estão estudando, né? Bom, em termos de prognóstico, né, a mortalidade nós já comentamos, né, e os fatores de risco para isso, né? Então, nós temos pessoas portadoras, quanto mais velho, de morrer, né? Quanto mais fator de risco cardiovascular, diabetes, etc., né, aumenta o risco de óbito. Então, as pessoas portadoras dessas doenças, elas devem ser prioridade num processo de vacinação. E os novos hábitos que nós temos que adquirir em função para evitar exatamente a dispersão desse vírus. Aperto de mão, o tapinha, o soquinho, quanto de bactéria que se transfere de um indivíduo para o outro, né? Então, um aperto de mão são 124 milhões de colônias de bactérias. Um tapinha, 55 milhões, um soquinho, 7 milhões, né? E o namastê, 0. Então, nesse momento, é um novo hábito, né? E que objeto de estudo e convencimento e de abordagem da psicologia, né? A psicologia trabalha, é fundamental um suporte para que nós possamos, né, lidar com essa nova situação, com novos hábitos essenciais, né? Equipamentos de proteção individual, né, como gorro, capote, máscaras, né, e o hábito de se usar, né, esses equipamentos de proteção individual, que são essenciais hoje para a população como um todo. Nós podemos segurar a epidemia com esses novos hábitos,
até que nós tenhamos tratamentos ou vacinas efetivas. Evitar milhares de mortes com essas estratégias, né? Mas tem gente que não acredita, né? Tem gente que joga no time do vírus. Eu acho que nem o vírus, né, gosta muito desses indivíduos, né? E essa palavra que eu detesto, que é o novo normal, porque não é normal, né? Nós temos que entender que é alguma coisa, são estratégias para controlar, né, a dispersão viral, né? E as máscaras são fundamentais, né? Em indivíduos mais expostos dentro de hospitais, o face shield é importantíssimo. Esse é o trabalho da New England, que eu citei, que colocam as máscaras quase que no mesmo nível, né, de impacto da variolização, ou seja, de uma vacina, né? E o face shield também ajudando, diminuindo, né, essa dispersão. Hoje saiu um trabalho mostrando, muito interessante, quem usa óculos tem menos chance de se infectar do que quem não usa. Então, é se esperar que o face shield tenha, de fato, esse impacto de redução de mais de 10% da chance de infecção. E se nós somarmos face shield com máscara, né, nós temos uma capacidade de redução fantástica da incidência dessa doença. Não temos vacina, mas nós temos estratégia de prevenção, desde hábitos de higiene até barreiras, né, físicas entre indivíduos, né? As vacinas, nós temos várias plataformas, objeto de estudo para todas as áreas, da medicina veterinária, a própria ciências sociais, né? Por quê? Porque isso envolve, né, distribuição, conceito e proteção da população, que isso envolve uma sensibilidade sociológica muito grande, né? Então, nós temos várias plataformas e plataformas inovadoras que envolvem vacinas que usam RNA, DNA, né, e que vão revolucionar as vacinas que nós já temos no mercado hoje. Então, esse talvez seja um grande legado dessa epidemia, né? Várias vacinas em fase 3, né? E até as nossas viagens, nós vamos ter que monitorar melhor, né? Nós vamos ter que ter uma disciplina diferente, uma forma diferente de viajar, né? De entrar no avião, uma vez que hoje, sem máscara, sem nada, né? O indivíduo sentado nessa poltrona, ele infecta 3 da frente, 3 de trás, a chance de infecção com mais de 2 horas de voo é em torno de 8 a 100%. Né? E a aeromoça tem, né, o atendente de bordo, né, tem 5 a 20% de chance de se infectar pelo fato de estar circulando dentro do avião. Então, o que era muito simples na década de 90, né, que nós tínhamos que nos preocupar com essa epidemia, né, a epidemia de doenças sexualmente transmissíveis, a situação complicou bastante, né? Hoje nós temos que preocupar com leptospirose nas enchentes, bala perdida, coliforme fecal, né, raio V, dengue, zika, chikungunya e mais um outro problema, né? Então nós estamos lidando com uma sindemia, né? Uma sindemia, que é uma associação de várias epidemias que nós temos que lidar com elas. Não é que uma seja mais importante do que a outra, é que essa é que nós estamos enfrentando agora e não temos arma praticamente nenhuma para combatê-la, né? Bom, era isso que eu tinha para comentar. Eu peço desculpa, eu acho que eu alonguei muito, mas tentando dar exatamente uma dimensão do universo que nós temos para poder lidar com essa epidemia e as oportunidades que vocês têm de com essa e várias outras epidemias que nós já vivemos e vamos continuar vivendo. Muito bem. Agradeço ao doutor Carlos Starling pela brilhante palestra. A gente vai abrir a palavra para consideração dos colegas, para a gente poder organizar, como a gente está sem o chat aqui. Eu estou falando chat agora que minha menina de 6 anos, ela está fazendo aula online, eu fui falar chat um dia, ela me corrigiu, ela falou, não, papai, não é chat, é chat. Então eu aprendi com ela que eu estava falando errado, né?
e parece que entre as crianças de 6, 7 anos, o uso do chat na hora inadequada gera muito problema. Peraí, Rafa, peraí que o papai tá terminando um processo. Bem, que lindo. Esse é o Rafa. Que é chat? Não, esse aqui é o Rafa de 2. Esse é o Rafa. Que falou do chat. Doutor Carlos, eu vou começar com uma pergunta minha, e depois vou abrir para o pessoal, e eu creio que tem muita gente interessada. Até como professor de bioestatística, eu achei muito interessante as questões que o senhor colocou sobre, Rafa, sobre formação médica envolvendo... Mamãe, me ajuda a ver Tá. Fala com a Bia que o papai tá indo. São as questões do dia a dia agora, né? Claro. E achei muito interessante essa abordagem, e a gente coloca isso muito nos programas de pós-graduação, nos cursos de graduação. Como que o senhor vê... eu vejo que a população está se interessando por pirâmide de evidência, mas não vou nem falar da população, vou falar do profissional de saúde, né? Como que a gente está falhando na formação de alguns profissionais, quando eu vejo um profissional de saúde, por exemplo, levando para a mídia opinião de especialista, série de caso, e sem considerar, por exemplo, um ensaio clínico controlado randomizado, sem considerar uma revisão sistemática com meta-análise de ensaio clínico controlado randomizado, nesse contexto da pandemia? Bom, essa é uma excelente pergunta, né? Porque realmente, Martinha, a falta de conhecimento epidemiológico e principalmente de metodologia científica, né, é que acaba abrindo um espaço enorme para que as pessoas agarrem a primeira expectativa possível, né? E sem ter muito critério do que nós podemos considerar de fato como uma conduta consistente com conhecimento científico, né? Então, eu costumo dizer que a estatística, a epidemiologia é um instrumento de tocar a alma das pessoas, né? E nós temos que aprender a utilizá-la para comunicar com a população, para comunicar com políticos, para ensinar, né? E para fazer transformação social. Nós pensamos epidemiologia durante muitos anos como alguma coisa associada ao micro-organismo, a um indivíduo susceptível e a um ambiente que o favorecia, né? Mas nós temos muito mais coisas que envolvem isso, né? que permeiam essa relação do coronavírus com o ser humano. Nós temos muita coisa que modifica, né? que pode modificar essa realidade. Então, e essas outras coisas nós vamos buscar nas ciências sociais, na sociologia, né? E tudo isso permeado com estatística, com epidemiologia, com conhecimento das ciências sociais, para que nós possamos, de fato, mudar uma realidade, né? Sem conhecimento epidemiológico, né, nós vamos ficar fazendo pagelança durante muitos anos, né? E hoje nós temos a informática, né, que facilita a nossa vida absurdamente, né? Na década de 90, né? Olha, eu fiz estatística várias vezes. No mestrado, fiz estatística de nível de doutorado, mas no final das contas eu falei assim, gente, cansei, né? Aí eu convidei falei, eu preciso de um estatístico trabalhando comigo, sabe? Eu não consigo dominar esse negócio, senão eu perco muito tempo e eu tenho que estudar muito, eu tenho que entender muito bem desse negócio, né? Mas, e hoje é a pessoa com a qual eu compartilho praticamente toda a produção científica que eu já tive na minha vida, né? Está associado, né, a esse estatístico, né, que é o Braulio Couto. Então,
Ele é um bioinformático, ele fez engenharia química, foi trabalhar comigo ainda como estudante, né? E se transformou num dos maiores parceiros científicos que eu tenho, mostrando que a interdisciplinaridade, né, a multiprofissionalidade, ela é essencial, né, na produção de conhecimento. Não tem jeito. Nós não conseguimos dominar tudo, né? E nós temos que aprender a compartilhar conhecimento. Aliás, conhecimento sem ser compartilhado, ele não serve para absolutamente nada, né? O conhecimento que você detém fica só para você, nada. Isso tem que ser compartilhado, né? Compartilhado com a população. Nós temos um papel pedagógico muito importante. Já me perguntaram várias vezes, né? Pô, você aceita dar entrevista aqui, ali? Eu nem olho mais as entrevistas que eu estou dando. Mas eu entendo que isso é absolutamente fundamental, principalmente para quem estudou em escola pública, igual eu estudei minha vida inteira. Então, o mínimo que eu posso fazer é retornar para a população essas informações. E aí você tem que usar os canais que estão disponíveis, desde um jornal até. Ou seja, nós temos uma obrigação pedagógica para com a população, né? E de ensinar, né, as pessoas a entenderem, né, transformar em conhecimento comum aquilo que é sofisticado do ponto de vista epidemiológico. Bem, tem gente levantando a mão, eu vou pedir para quem quiser fazer perguntas. O Vinícius tinha levantado a mão, se o Vinícius quiser falar, ou se alguém quiser entrar com voz também para perguntar, vão ficar à vontade, viu, gente? Martim, obrigado. Aqui é o Vinícius Jonon. Carlos Starling, para mim, eu sou um admirador do trabalho do Carlos Starling, sempre fui. Eu tenho a honra de dizer que Carlos Starling é meu amigo, foi meu colega de turma, né? Enfim. E aí, o que eu queria, Carlos, eu queria que você me desculpe, eu participei da sua aula aí, eu perdi uns 5 minutos. Eu não sei se você falou sobre vacina, mas o problema é o seguinte: eu queria que você falasse um pouco sobre a vacina, isso, e principalmente, Carlos, porque eu sei que você tem conduzido muito bem aí, junto à prefeitura e junto à Universidade Federal de Minas Gerais e todos os lugares que você trabalha, essa questão do Covid. Mas é muito angustiante para nós também que você dá uma estimativa para a gente, assim, quanto tempo... Eu sei que você mostrou aí no final que nós vamos ter que conviver com a nova realidade, né? As viagens de avião, a máscara, enfim. Mas eu queria que você desse porque, infelizmente, aqui no Brasil, o pessoal tá com a onda aí de contraindicar a vacina, né? Dentro daquela loucura da politização da pandemia. Então, eu queria saber um pouquinho sobre a vacina, quando você acha que ela vai estar aí, de fato, e parabéns aí, você continua sempre, você é igual Vim, Carlos, você continua cada vez melhor. Um abraço. Obrigado, Vinícius. Vinícius é um grande, um colega maravilhoso, né? Vinícius, ele, vocês não sabem, mas ele é um grande ator também, né? No nosso show Anatomia, ele fez um anãozinho, né? E ele falava, ele interpretou magistralmente esse anãozinho, né? Então, toda vez que eu vejo o Vinícius, eu lembro o nosso show Anatomia com muito carinho, né? E obrigado, Vinícius, pelo carinho, sempre, né? Mas as vacinas, nós teríamos que ter quase que esse tempo que eu levei para fazer essa apresentação só para a gente discutir sobre vacina e as oportunidades científicas que elas vão trazer para todos os cursos da área de saúde. Mas, assim, uma palhinha dessa coisa. Nós temos, pelo menos, hoje, 11 vacinas em fase 3. Cerca de 200 vacinas diferentes em pesquisa, desde modelo animal até estudos de fase 1 e 2. Né? E
essas que são mais avançadas, por que elas estão mais avançadas? Então, primeiro, é importante chamar a atenção disso, porque nós já temos pesquisa não é desse ano contra coronavírus. E eu fiz questão de mostrar o coronavírus de 2002, que foi o SARS, o 2012, que foi o MERS, para os quais nós tivemos várias plataformas de vacina em desenvolvimento, né? Então, vacina contra coronavírus, contra o Covid-19, ele simplesmente surfou nas pesquisas que foram feitas desde 2002. Então, nós não estamos desenvolvendo vacina do dia para a noite, né? Nós são plataformas de vacinas diferentes, né? E temos pelo menos 4 plataformas fantásticas, né? 2 tradicionalíssimas, que é vírus vivo inativado, né? Que é exatamente a vacina do Butantan com a Coronavac, né? Vacina super tradicional, né? Deve estar disponível para uso provavelmente agora no primeiro trimestre desse próximo ano, né? Então, e não é uma coisa absurda nós pensarmos que ela vai ser efetiva, porque é uma plataforma que nós usamos hoje, por exemplo, para sarampo, para outros vírus, né? Outra plataforma que usa RNA, né? Nós pegamos o RNA, uma fatia do RNA que codifica a produção daquela espícula do vinho, do vírus, né? Que é a proteína spike, né? Quase todas as vacinas miram nessa proteína spike, que é aquele espinhozinho que se liga ao receptor ACE2. Então, nós temos que proteger aquele receptor ACE2, né? Outro ponto importante, então, essa de RNA vai demorar um pouquinho mais, mas muito promissora, muito interessante essa estratégia de produção de vacina, que já foi utilizada para outras doenças, tem sido pesquisado para várias outras doenças. Nós temos proteína, né, também seguindo uma tendência tradicional, usar várias proteínas diferentes, que é a vacina da Sanofi e da GSK, que usa estruturas proteicas, né, que é a mesma coisa que nós fazemos para influenza. Certamente essas vacinas, se nós tivermos aí 70% de proteção, já está ótimo, e evitando internação e que os pacientes fiquem graves, já está excepcional. Nós não precisamos, nós não estamos pensando em erradicar o vírus, porque isso é mais complicado. Mas, nesse momento, essas plataformas são muito boas. E tem a que usa um adenovírus, seja humano inativado ou de macaco, né? Esse adenovírus que infecta macaco e que não faz absolutamente nada com a gente, e que ele é enxertado com material genético do coronavírus, né? Que é proteína spike, proteína M, etc., né? E nós vamos produzir anticorpo contra esse vírus. Uma vacina que muito adiantada é a vacina contra a ebola, que usa essa mesma estratégia, né? Então, essas vacinas, nós vamos ter 3, 4, 5 vacinas contra o coronavírus. Uma coisa é ter a vacina, outra coisa é aplicar a vacina. Nós temos 7 bilhões de pessoas para vacinar, para a gente conseguir, de fato, controlar esse vírus. E isso não é fácil, nós vamos demorar um bom tempo para ter essa produção, né? E uma vantagem dessas plataformas novas é a quantidade de vacina que você pode produzir rapidamente, né? E aí nós temos que correr atrás, desde o vidrinho até da vacina, até a seringa e a agulha, né? Que a produção também tem que ser muito grande, né? Ou seja, nós vamos conviver com o vírus, nós vamos ter vacinas, né? Vamos ter vacinas seguras, vacinas boas, né? Com certeza, porque o fato de você
abreviar a burocracia que envolve a liberação dessas vacinas não significa que elas sejam menos seguras. Não, pelo contrário. Se deve ser obrigatório ou não, isso é outra discussão que envolve a cortina de fumaça política que permeia essa epidemia, que é uma das coisas mais nefastas que nós estamos vivendo. Bem, quando eu falei Vinícius, eu não tinha lido, estava só o nome, eu não sabia que era meu grande amigo Vinícius Eustáquio Genon, né? Só Abraço, com ele com relação a clube de futebol, mas a gente não vai entrar nesse quesito agora. Esse assunto, não. Né? Até porque esse assunto está muito ruim para o meu lado ultimamente. A professora Rosana também levantou a mão. Rosana, você gostaria de fazer algum questionamento, uma pergunta? Eu acho que eu faço? Pode ter sido acidental, então, levantar a mãozinha do Teams. Gente, está aberta a palavra? Alguém gostaria de fazer uma pergunta, um questionamento do Dr. Carlos? Não precisa levantar a mão, não. Pode entrar com o microfone direto, sem problema. Bem, Evanilde, Cristiana, Renato, alguém gostaria de dar alguma palavra para a gente poder caminhar, então, para encerrar? Eu gostaria de falar, Martinho. A gente não esperava menos, né, Carlos? Assim, foi muito bacana, muito obrigada. E você diz algumas coisas que são muito importantes e mais do que nunca a gente tem que retomar. Quando você fala do direito à população ao conhecimento, né, eu acho que está na mão de todos os nós profissionais da saúde, independente da área de formação, essa obrigação de estar nesse momento trabalhando muito próximo da população para que a gente entendam a forma como eles interpretam essa pandemia e as doenças, é claro, as outras todas, e como que nosso discurso científico, né, ali colocado de forma muito adequada, pode aí sim trazer bons frutos de boas práticas do novo. Você não gosta do novo, mas de um comportamento que seja um pouco mais saudável e que nesse momento é super requisitado, né? Essa é a minha especialidade, educação em saúde, e eu acho que isso, mais do que nunca, a gente precisa trabalhar. Uma coisa que a gente vem sofrer, né, eu particularmente com os meus alunos, muitos deles estão aqui, que a odontologia foi um setor que foi parado, né? Nossa escola também, a clínica está fechada ainda, e nas unidades básicas de saúde a gente retorna desde março, com os estagiários na próxima semana, né? E aí, o foco nosso, com certeza, é essa interface com os usuários do SUS BH na atenção básica, porque eu acho que lá nós vamos conseguir muita coisa, né? Acho que o controle da doença está lá muito mais do que no hospital, né? O hospital já está no final de linha. Então, a gente reforça aqui para os alunos e para todos nós aqui, profissionais da saúde, que temos que trabalhar fundamentalmente nessa linha. Muito obrigada, muito obrigada. Um prazer enorme, Evanildo. E lembrar que realmente o Belo Horizonte é privilegiada em relação a nós temos muita coisa em relação à estrutura do próprio SUS na cidade, no município, né? Então, nós temos claro, muita coisa a ser feita, mas certamente foi a atenção básica à saúde responsável por boa parte dos resultados que Belo Horizonte teve, né? É a estrutura pré-existente do SUS, né? Que nós temos que realmente fortalecer. É a atenção básica, que é o ponto fundamental, né? Na prevenção dessa e de várias outras doenças, né? E dos aspectos pedagógicos que envolvem, né, a proximidade com a população do sistema de atenção básica à saúde. A medicina de família, isso todas as áreas, né? Então, eu acho que muito bacana, eu fico muito satisfeito
de ter participado aqui com vocês e fico à disposição. Sempre que precisar, eu estou disponível. Tá, muito obrigado, né? Claro, né, Martinho? E Evanilde, vendo a curva que o Dr. Carlos mostrou sobre a epidemia em Belo Horizonte, com os meses, a gente vê como que foi acertada a decisão da PUC Minas, quando em 15 de março, eu me lembro, eu estava nessa reunião, um domingo de manhã, quando a universidade tomou a iniciativa de suspender as aulas presenciais naquele momento, né? Uma universidade com 40 mil alunos de graduação, e foi muito interessante, porque logo após a PUC Minas suspender as atividades, a gente teve um efeito em outras universidades, e isso tirou muita gente de circulação num momento tão importante, né? E olhando hoje a curva, a gente vê como que aquela decisão foi acertada, né? Como que a universidade caminhou de forma adequada naquele momento tão difícil, onde a gente tinha muito mais perguntas do que respostas, né? Perfeito, Martim. Com certeza. Foi super acertado, né? Eu fico muito satisfeito do pessoal ter entendido esse recado, né? E certamente a atitude da PUC foi importantíssima para, né, para toda a comunidade acadêmica de Belo Horizonte, do Estado como um todo. Bem, eu vou... Sim, a gente fica à vontade de falar. Cristiano. Eu também queria dar uma palavrinha assim rápida, né? Achei que foi muito bom, superou todas as expectativas, né? As coisas que você coloca, elas são muito importantes para quem está pensando numa carreira, inclusive de pesquisa, né? Eu coordeno o Comitê de Ética e Pesquisa da PUC, e aí queria dar até um depoimento para reforçar como que esses conhecimentos todos que são necessários para lidar com uma epidemia dessa, eles perpassam quase que todas as áreas, né? Você falou muito de todas as áreas da saúde e a importância que a pesquisa tem, e a gente tem recebido muitos projetos, mas de inúmeras áreas do saber, né? E uma que chama muita atenção e que eu acho que a gente vai precisar muito dela também agora é a questão do direito, né? De lidar com a ética, as decisões que a epidemia coloca, né? Em relação às questões éticas no tratamento, né, na questão da vacina, agora com essa discussão de ser ou não ser obrigatório, enfim, são inúmeras possibilidades, né, e a gente tem visto isso, né, no cotidiano nosso, com professores de todas as áreas, correndo atrás desse conhecimento, e realmente, eu acho que deixa esse legado mesmo de saber, de busca por maior informação e disseminação desse conhecimento. Quer dizer, a gente tem a parte da produção do conhecimento, a gente tem a parte da educação, da comunicação, né, como a Evanilde colocou agora, né, também dessa questão de chegar às pessoas, né, e isso, dentro da universidade, dos futuros profissionais, eu acho que ajuda muito a gente a incentivar, né, estimular essas pessoas, né, em novas possibilidades, quem sabe até em novas profissões, né, pós-profissões, profissões que possam surgir daí. É isso, muito obrigada, foi um prazer revê-lo. Né? Prazer, Cristiana. Muito bom te ver também. Eu acho que é perfeito sua observação. A questão do conhecimento e o envolvimento, principalmente da área do direito, né? Isso realmente é importante. A economia, direito, né? Todas essas áreas, comunicação, né? Jornalismo, né? Tudo isso, eu acho que o coronavírus vai deixar um legado, né? Que já está presente no nosso dia, inclusive esse que nós estamos usando aqui, né, a forma de comunicação com centenas e reproduzindo essas informações para centenas e milhares de pessoas, né, que podem usufruir de informação a partir de uma plataforma dessa. Né? Então,
eu acho que eu fico feliz de estar vivo e viver esse momento, né? Esse momento tão rico do ponto de vista de conhecimento, né? A Luísa está com a mão levantada. Luísa, você quer fazer alguma pergunta, doutor Starling? Sim, no caso, pode até fugir talvez um pouco do tema. Primeiro, vou agradecer a palestra, muito boa, excelente, tirou muitas dúvidas minhas, mas também seria um pouco, fugindo um pouco do tema e relacionado ao mesmo tempo, perguntar, porque com toda essa corrida pelas vacinas, você citou também a desburocratização que teve, porque o coronavírus que surgiu, digamos que um pouco de repente, ela teve esse avanço tão rápido em relação às vacinas e outras doenças virais que estão aí há muito mais tempo não tiveram até hoje. Essa é uma excelente pergunta, sabe, Luísa? Eu tentei mostrar que, na realidade, o coronavírus ele não está sendo pesquisado e as vacinas não começaram a ser pesquisadas agora, esse ano, né? Nós tivemos o SARS em 2002, né? E que foi uma epidemia que chegou em 28 países, né? Matou 800 pessoas, né? Cometeu mais de 8 mil pessoas nesses países, mas ficou restrita, mas já assustou. A MERS, até hoje, estão tendo casos de respiratórios graves no Oriente Médio. É uma epidemia que ficou localizada lá no Oriente Médio. E estão tendo casos até hoje. Então, para essas doenças, já vinham sendo pesquisadas várias vacinas, né? Então, as plataformas, que é a base, né, que é a estrutura da vacina, que nós estamos hoje, estão pesquisando várias vacinas, elas já estavam sendo utilizadas e já vinham sendo utilizadas para outras doenças infecciosas, né? Agora, nós temos, sim, inúmeras doenças virais negligenciadas, né? Um vírus C, por exemplo, de hepatite C. Por que nós temos hepatite B e não temos hepatite C? Isso tem características muito próprias do vírus. Uma vacina para AIDS, por exemplo, nós não temos, mas tem várias plataformas em pesquisa. Tem um colega nosso de São Paulo, né, o Ricardo Dias, que desenvolveu uma plataforma, uma vacina, tipo uma vacina para AIDS, junto com um tratamento de alta potência, né, e um tratamento adicional com anti-inflamatórios potentes. Ele já suspendeu o tratamento de 3 pacientes que não voltaram com o vírus. A gente ainda não pode dizer que nós conseguimos, que ele tenha conseguido curar a AIDS, né? Mas são plataformas novas que abrem uma expectativa muito boa. Então, certamente, o Ricardo é um dos primeiros, os trabalhos dele, né, são inovadores, né, e usam algumas dessas plataformas que nós comentamos para o coronavírus. Nós vamos ter, sim, né, vacina para várias outras doenças virais que nós não tínhamos antes, porque nós também não tivemos o incentivo, e o incentivo ele é óbvio. Nós temos um problema mundial hoje, que um vírus que paralisou o planeta, mudou toda a nossa vida, nossa forma de relacionamento, o que não aconteceu com várias outras doenças, né, que não tiveram o mesmo impacto na humanidade. Então, nós temos que entender, né, que essa epidemia, de fato, ela é diferente, né? Então, nós temos, sim, motivo para acelerar as pesquisas, injetar muito dinheiro nessas pesquisas, porque, só para vocês terem ideia, né, o Brasil, com a reforma da Previdência Social, tinha o objetivo de evitar, em 10 anos, gastos na ordem de 800 bilhões de dólares, né, de reais, né?
com essa epidemia, só para assistência à população, né, já foram gastos mais de 600 bilhões. Então, a dívida pública aumentou absurdamente, né, em função de um vírus. Por isso que tem que investir em vacina mesmo. Mas, além de vacina, nós temos que investir muito também na indústria, na produção de equipamentos de proteção individual, na indústria de produção de insumos, porque nós ficamos à mercê, né, no princípio da epidemia, porque a Europa e os Estados Unidos confiscaram, desde respirador a equipamentos de proteção individual, a insumos para diagnóstico. Então, independência para nós é investir em tecnologia. E essas tecnologias que vão abrir espaço para vocês trabalharem, né, para todos nós trabalharmos. Ok? Mais alguma pergunta, algum questionamento, gente? Bem, antes de passar a palavra, então, ao professor Evanilde, para ela poder encerrar, eu gostaria de agradecer ao Dr. Starling, não apenas por essa brilhante palestra, mas pela forma com a qual ele tem auxiliado a nossa cidade a conduzir as questões da pandemia, né? Belo Horizonte é exemplo para o Brasil e para o mundo, eu não tenho dúvida, né? Num momento onde a gente tem muitas perguntas e poucas respostas, e ter coragem para tomar decisões acertadas e muitas vezes duras, não é algo simples, não, né? Eu espero que, no meio de toda a tristeza dessa pandemia, com tantas mortes, e cada vida importa, a gente sabe disso, a gente aprenda a valorizar duas questões no nosso país: a ciência e o SUS. Eu vejo hoje as pessoas discutindo um artigo retirado do Lancet. Isso está sendo discutido em bar, né? O artigo foi retirado, tem um artigo retirado. O que isso significa? O que significa o Lancet? O que significa um artigo publicado no New England? Né? E também o papel que a imprensa tem de pegar esse conhecimento científico e colocar para a população, que a ciência caminha dessa forma, com transparência, com produção, quando tem alguma coisa nebulosa, uma carta ao editor, uma retirada de artigo, como aconteceu no Lancet. Então, eu espero mesmo que a ciência seja cada vez mais valorizada no nosso país, e não apenas com palavras, mas com investimento, e que realmente a população e os políticos valorizem, e também a sociedade como todo, o SUS, que é constantemente atacado, né? A gente tem aí, essa semana, aí, toda uma polêmica vinculada a esse ataque constante que o sistema sofre, e que a gente possa realmente valorizar, porque sem o sistema, né, gratuito, universal, integral, de livre acesso, a gente vai ter muita dificuldade para caminhar, né? Já é um país com tantas mazelas, com tantas dificuldades, e o SUS é um patrimônio do povo brasileiro. Eu gostaria, então, de passar a palavra para a Evanilde, para poder encerrar, e agradecendo ao Dr. Starling, né, por estar conosco na PUC Minas, e tenho certeza que a gente vai retornar muitas vezes, viu, Dr. Carlos Starling? E é um prazer muito grande estar com o senhor aqui hoje. Obrigado, Martim, com maior satisfação, viu? Mais uma vez, o meu muito obrigada, né? Obrigada a todos que ficaram aqui conosco até agora. Eu acho que é muito proveitoso, é muito instigante, né? A seriedade com que o tema é tratado. E eu sempre acho essa importância de trabalhar com conhecimentos de todas as áreas, né? Acho que talvez, né? Quem sabe a pandemia vai quebrar as barreiras da disciplina, né? Porque o povo fica agarradinho, né? Esse aqui é meu, e eu acho que não é de ninguém, é de todo mundo agora, mais do que nunca, mas sempre, né? A gente tem que ter essa visão mais holística, mais genérica e menos preconceituosa também, com outros saberes, né? Eu acho que você colocou isso de uma forma muito bacana. E espero contar também outras vezes, né? Pela simpatia que você esteve com a gente. Muito obrigada. E obrigada aos que ficaram aqui. Professora, foi um prazer enorme, viu? Um abraço a todos, e eu fico à disposição sempre que precisarem, tá bom? Obrigada, viu, Carlos? Muito obrigado, doutor Carlos. Tchau. Tchau, obrigada. Obrigado, Cristiane.